Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a parte 2 da aula sobre como Nietzsche fundamentaria suas teorias na era digital. Nesse momento, nós aplicaremos a crítica nietzschiana da verdade aos desafios contemporâneos. Vivemos em uma época frequentemente chamada de pós-verdade, caracterizada pela proliferação de fake news, polarização extrema e crise de confiança nas instituições. O pensamento de Nietzsche oferece ferramentas conceituais poderosas para conhecer esses cenários. Ao questionar a possibilidade de uma verdade objetiva e neutra, Nietzsche antecipou debates contemporâneos sobre a natureza construída e perspectivista do conhecimento. Sua análise das relações entre verdade, poder e interpretação é especialmente relevante quando examinamos fenômenos como manipulação de narrativas, teorias da conspiração e instrumentalização política da informação. Então eu deixo aí uma provocaçãozinha para vocês. Você já se perguntou se as verdades que acredita podem ser apenas versões dos fatos construídos socialmente? Agora vamos falar um pouquinho sobre a objetividade e as narrativas de verdade. Nietzsche era bom nisso. Ele questionava radicalmente a possibilidade de uma objetividade neutra. Em seu famoso ensaio sobre verdade e mentira no sentido extramoral, ele argumenta que a linguagem já é metafórica em sua origem e que aquilo que chamamos de conceitos são apenas generalizações que apagam diferenças individuais. A verdade seria, então, batalhão móvel de metáforas, e não um espelho fiel da realidade. Toda afirmação de verdade pressupõe um ponto de vista, uma perspectiva situada em determinado contexto histórico, social e cultural. Isso não significa, vou repetir, isso não significa que todas as perspectivas sejam equivalentes ou que devamos cair em relativismo absoluto. Vou repetir. Isso não significa que todas as perspectivas sejam equivalentes ou que devamos cair em relativismo absoluto. Significa que devemos abandonar a pretensão de alcançar uma verdade totalmente desvinculada de interesses, valores e interpretações. No contexto contemporâneo, essa crítica nos convida a examinar quem controla as narrativas. Quais interesses estão em jogo? E o que acontece quando determinada versão dos fatos é apresentada como verdade objetiva? E como o conhecimento é sempre mediado por relações de poder. Como é que a gente enfrenta, por exemplo, uma situação onde que uma das versões dos fatos é colocado como uma verdade objetiva, quando na realidade não é. Há muitos outros fatos que mostram que aquela realidade não é objetiva. Então a gente está vivendo num mundo esquisito, muito complicado. Deixo para vocês aí uma provocaçãozinha. Existe de fato uma verdade objetiva? Ou dependemos sempre das nossas perspectivas individuais ou de grupo? Bem, muito bem. E agora vamos falar de algo bastante atual, né? Que é a mentira, fake news e engajamento nas redes sociais. Bom, a crítica nietzschiana da verdade ilumina de forma perturbadora o fenômeno contemporâneo das fake news. Nietzsche reconhecia que a mentira pode ser uma ferramenta extremamente eficaz de poder, capaz de mobilizar massas e moldar comportamentos coletivos. Nas redes sociais, a velocidade de disseminação de informações falsas supera frequentemente a das verdadeiras, especialmente quando essas mentiras confirmam vieses pré-existentes, viés confirmação, né? Ou apelam para emoções intensas. Lembrar que a mentira ela se propaga 6 vezes mais rápido. Tá? Você demora para alcançar 1.500 pessoas, essa mentira
né? Ela demora 6 vezes menos para atingir 1.500 pessoas. O que significa que a mentira ela tem algo, né, que chama a atenção da pessoa porque é algo curioso, é algo novo, que é algo novo, curioso, né? Passa a ser algo muito mais chamativo do que a verdade, que ela muitas vezes é absolutamente tediosa. Saber só o que é verdade e as pessoas falam, ah, mas é isso, ah, tá bom. Ah, mas falar que um homem foi encontrado com cabelo, com cabeça de cavalo, ah, isso é uma notícia, porque é uma curiosidade, é algo novo, uma coisa que espanta. Então esse espanto, né, essa reação, ela permite que a mentira se propague muito mais rapidamente. Nas redes sociais, a velocidade de disseminação de informações falsas supera as verdadeiras, como eu disse, porque o algoritmo privilegia engajamento e não a veracidade. Esqueçam. Rede social não está lá para ser boazinha, ela está lá só para ganhar dinheiro, lucro. Então, se a mentira engaja mais, eles vão propagar mentira e dane-se. E aí você cria, que eu já comentei, as câmeras de eco, onde narrativas distorcidas se reforçam mutuamente. Nietzsche nos alertaria que a distinção entre verdade e mentira frequentemente importa menos do que a utilidade estratégica de cada narrativa, que serve para consolidar poder. Isso levanta algumas questões éticas profundas, na minha opinião. Existe responsabilidade moral em verificar informações antes de compartilhar? Quantas vezes eu já ouvi falar, ah, você não tem nada demais. Mas fala assim, mas você é um cara que tem conhecimento. Você vai gastar 5 segundos para saber se é uma fake news ou não. Ou você vai gastar mais outros 5 segundos para compartilhar. Por que você não opta pela parte mais ética? Ah, porque eu acho que não tem nada demais isso, bobagem, que é uma brincadeirinha. Essa história de brincadeirinha causou isso que vocês todos estão vendo aí. Essa brincadeirinha, mas o Bolsonaro tá brincando, Bolsonaro tá brincando, Bolsonaro tá brincando, mas não o que ele fala é tudo bobagem, não sei o quê. Ó. Tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Certo? Outra questão que eu poderia levantar é como equilibrar liberdade de expressão com os danos causados pela desinformação sistemática. O pensamento nietzschiano não oferece resposta simples, gente, mas nos força a confrontar a complexidade ética desses dilemas sem recorrer a soluções fáceis baseadas em noções ingênuas de verdade objetiva. Repetindo, tá? E aí a provocação que eu deixo para vocês é: por que fake news se espalham mais rápido do que informações verdadeiras? Você já compartilhou alguma sem checar? Informação importante, né? Muito bem. Vou falar um pouquinho de algo bastante sério, que é a instrumentalização da verdade na política contemporânea. Bom, gente, a política contemporânea ela ilustra com clareza, perfeitamente, a tese nietzschiana de que a verdade e o poder são inseparáveis. Portanto, governos e movimentos políticos não simplesmente dizem a verdade ou mentem. Eles constroem narrativas estratégicas que servem para consolidar e manter poder. Controle na narrativa pública tornou-se uma das principais arenas de disputa política. Você tem várias narrativas, né? Você cria narrativas para quê? Para você conseguir criar um universo paralelo. Entendeu? Você precisa de um universo paralelo em que as pessoas se engajem e se comprometam umas com as outras, que aí é uma outra lógica do cérebro, que é a questão da lealdade à tribo. Né? Então você tem um grupo engajado, leal, né? E aí sim, qualquer coisa que você coloque nesse grupo, ele será aceito. Você precisa criar um universo paralelo para então
essas narrativas, né, da irrealidade poderem se encaixar ali, tá bom? Então, observamos claramente isso na manipulação de dados estatísticos. E como que as pessoas conseguem mudar dados estatísticos? Eles conseguem pegar um dado e inverter completamente, né, a lógica desse dado. Então, se você, por exemplo, é de esquerda e o sujeito fala, olha, a nossa economia ela está com dados dados históricos de maior empregabilidade. Você pode dizer que o PIB, o mercado de ações nunca esteve tão alto, né, com recordes históricos. E você pode falar um monte de coisa, né? Eles sempre vão usar algum dado, por exemplo, vão usar, falar, olha, os Correios deram 10 bilhões de prejuízo. Olha que competência desse governo. Todo o resto que a gente falou não significa nada. O que importa é que os Correios deram 10 bilhões de prejuízo. Só que a Petrobras deu muitos e muitos e muitos mais milhões de superávit. Mas isso não tem importância nenhuma na narrativa. O que importa é você sempre pensar a informação que te interessa para a sua narrativa, para você incluir lá naquele seu grupo, naquele seu universo paralelo. E aí a gente também, além da manipulação dos dados estatísticos, a gente poderia falar da seleção tendenciosa de fatos, comentei algumas coisas aí, no uso da linguagem carregada emocionalmente, mas principalmente a criação de inimigos convenientes. Sem inimigos, sem polarização, as redes sociais não lucram tanto. Por quê? Vejam, você tem um grupo de pessoas que conversa. Um fala uma coisa, outro fala outra, um fica bravo com um, fica bravo com o outro e tal. Mas você não tem um inimigo claro. E aí você não engaja. Você não engaja, você não multiplica as informações. Você só consegue isso quando você cria dois grupos, ou duas bolhas, 4 bolhas, 6 bolhas, 8 bolhas. Quanto mais bolhas, melhor. Porque cada bolha vai ter um inimigo diferentes, mas normalmente são as bolhas de esquerda e de direita que se atacam. E você tendo um inimigo, o que vai acontecer? Você vai ter muito mais ânimo para atacar o outro lado e para engajar e você compartilhar mensagens dentro do grupo. As mensagens se retroalimentam com uma velocidade muito maior. Então, a criação do inimigo é muito importante para as redes sociais. Eu diria que Nietzsche já antecipou isso, tá? Ele diria que em um mundo sem fundamentos metafísicos absolutos, a verdade se tornaria cada vez mais uma questão de quem tem poder para impor sua interpretação como dominante. Isso não significa aceitar passivamente essa situação como inevitável, de jeito nenhum. Mas é importante reconhecer o caráter estratégico e construído das narrativas políticas que nos permitem desenvolver uma postura crítica mais sofisticada, né? Questionando constantemente quem é que se beneficia dessas versões dos fatos. Que interesses estão sendo servidos? Quais vozes estão sendo silenciadas? E aí, eu deixo para vocês uma provocaçãozinha, que é a sua opinião política foi influenciada por alguma narrativa que depois percebeu ser tendenciosa. Eu vou usar aqui duas narrativas. Se preparem porque serão duas narrativas. Vamos lá. Que eu acho sensacional. Tá? Eu tentei criar essas duas narrativas para mostrar para vocês como o mesmo fato
pode ser contado de formas completamente diferentes. Narrativa 1. Defesa da ordem democrática. Então, do ponto de vista da ética republicana e da valorização institucional, ética republicana, valorização institucional, os atos realizados em Brasília em 8 de janeiro de 2023 configuram um atentado claro à democracia. Atacar prédios públicos eleitos pela população, destruir patrimônio e ameaçar representantes democraticamente eleitos, definitivamente não é a prática legítima de liberdade de expressão, pelo amor de Deus, né? Contudo, isso aí evidencia o rompimento com contratos sociais fundamentais. Inclusive, tem uma aula sobre contrato social 2.0 que seria interessante, que também eu faço. Eu puxo Hobbes, Locke, Rousseau e trago para a era digital. E vou fazendo uma construção de um contrato social 2.0. A democracia pressupõe aceitação do resultado eleitoral e respeito às regras do jogo. O protesto violento busca impor a vontade de um grupo sobre a vontade coletiva, recorrendo à intimidação e ao caos, o que é eticamente reprovável e politicamente perigoso. Essa narrativa defende a punição exemplar dos responsáveis, em nome da manutenção da ordem política e ética coletiva. Agora vejam como que, né, você consegue distorcer uma narrativa e, por incrível que pareça, muita gente acaba entrando nela, mesmo que você tenha filmagens, fotos, fatos, gravações de comandantes, Bolsonaro, o raio que o parta, fazendo um complô para criar um golpe, mesmo diante de todas as provas possíveis e imagináveis, muita gente séria, não acho tão séria, acaba entrando, né, numa outra narrativa, que é o protesto contra uma injustiça de narrativa. Então vamos ver como foi criada essa narrativa. Para muitos dos envolvidos, a invasão dos edifícios públicos em Brasília foi vista como um ato de resistência legítima diante do que consideravam uma injustiça sistêmica no processo eleitoral. E aí, para isso, você precisa o quê? Você precisa construir uma narrativa, né, que o processo eleitoral ele é corrupto. O que Bolsonaro fez em primeiro mês? Ele bancou o papel do presidente, depois do mês ele subiu no palanque e começou voltou, né, a ser candidato. E o que é mais interessante, que quero que vocês prestem muita atenção, depois de ser eleito várias vezes para deputado estadual, federal, vereador, cacete 4, e presidente, o que ele fez? Foi lá e começou a descredibilizar o sistema eleitoral. Qual o argumento dele nesse momento? Que ele deveria ter ganho no primeiro turno, coitado. Muita gente deveria se perguntar o seguinte, na hora que aparecem essas coisas, falar assim, será que isso é só coisa do Brasil? Não, Trump fez a mesma coisa. Se você for para a Hungria, Orbán fez a mesma coisa. É sempre a mesma estratégia com uma roupa diferente só. Só que as pessoas não têm preguiça de ler um pouco. É só ler um pouquinho. Que você entende que tudo isso vem de uma estratégia ideológica que é utilizada em vários locais do mundo. Da perspectiva nietzschiana de transvalorização de valores, a gente vai falar sobre isso depois, esses manifestantes acreditam estar lutando contra uma imposição de cima para baixo, na defesa de uma verdade que julgam censurada ou ignorada pelos detentores do poder. Argumentam que quando as instituições deixam de representar uma parcela significativa, né, da sociedade, episódios de ruptura podem ser vistos, não como um mero vandalismo, mas como uma expressão de combatividade política, gesto ético do grupo que se acredita injustiçado. Gesto ético. Os caras cagaram, quebraram vidro, enfrentaram a polícia, jogaram o carro da polícia no lago, mas isso tudo tem que ser considerado como uma luta de resistência ética. Certo? E finalizando, essa visão ressalta a ideia que
toda verdade política é sempre uma disputa interpretativa e não uma neutralidade institucional. Ou seja, você interpreta do jeito que você vê o mundo. Imagina, se todo mundo resolver fazer isso. Todo mundo interpreta, realmente interpreta. Só que para você poder conviver, né, com as outras pessoas, você tem que ter intermediários. Porque se não for dessa forma, cada um vai querer impor a sua própria vontade. Então, os poderes moderadores, se você tem o sistema judiciário, ele serve para alguma coisa. Você tem o legislativo, ele serve para alguma coisa. E você tem o executivo, ele serve para alguma coisa. Eles têm que trabalhar de uma forma a pensar nas pessoas, mas em nenhum momento foi feito isso nos últimos anos. É só uma guerra de um lado contra o outro. Não foge muito disso, tá? Muito bem. Eu queria que vocês pensassem nessa foto. Vejam, Lula tá segurando uma gravata e você tem na frente aí um vidro quebrado. Certo? O que vocês interpretam com isso? Qual é a interpretação de vocês? Queria que vocês pensassem, porque assim, pode, assim, várias interpretações ao mesmo tempo que eu posso dar para vocês. Primeiro, o vidro pode representar uma quebra na ordem do sistema executivo, ou seja, né, está sendo quebrada uma estrutura do sistema executivo. Outra coisa que a gente poderia pensar é que Lula, né, está numa posição em que ele demonstra sua idade, né? Que é normal, ele tem 80 anos. E por sinal ele está muito bem com 80 anos, né? E aí você faz uma foto onde ele está dessa forma, né? No estado, né, para dentro, mostrando a mão com os sinais da idade e olhando para baixo com uma cara de apatia. Também pode ser interpretado dessa forma. E aí a gente pode pensar de várias formas. Então isso é o perspectivismo. Cada um tem uma perspectiva da imagem que olha. Se a gente for trabalhar um pouco com marketing, é exatamente o que eles fazem. Eles usam as imagens para que você possa interpretar logicamente com um direcionamento do que eles querem. Vamos falar um pouquinho agora de redes sociais, isolamento e subjetividade, né, segundo Nietzsche. Que a gente avança para o terceiro bloco. E nós vamos examinar algumas questões de subjetividade e identidade na era digital. As redes sociais criaram formas inéditas de socialização, mas também novos tipos de isolamento, fragmentação identitária e dinâmicas de reconhecimento. Paradoxalmente, nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, muitos relatam sentimentos profundos de solidão e alienação. Eu me sinto muito mais sozinho hoje do que eu me sentia há 10 anos atrás. As pessoas se juntavam mais, conversavam mais, dialogavam mais, tinha menos atrito, né, menos conflitos, e hoje realmente a situação é bem complicada. Nietzsche desenvolveu análises sutis sobre a formação da subjetividade, psicologia do ressentimento e o projeto de tornar-se quem se é. Esses conceitos oferecem perspectivas valiosas para compreender os dilemas existenciais da vida digital, onde identidades são performatizadas e a validação é quantificada em curtidas e a autenticidade compete constantemente com a necessidade de aprovação social. Ou seja, né, se você tiver muitos seguidores, você é uma pessoa autêntica, porque você está fazendo sucesso. Então essa necessidade de ser aprovado com um like, ela é o novo mecanismo de recompensa, né, que as redes sociais te dão.
Elas te recompensam e você dá de graça para eles todo o conteúdo da sua vida. Você oferece para as redes sociais todas as informações que você tem e eles te recompensam muitas vezes quando há algum assunto em que você recebe uma curtida. Nossa, que fantástico, né? Deixaria uma provocaçãozinha para vocês aqui agora, que seria o seguinte: estar conectado é garantia de estar menos sozinho? Eu não acho. Eu não acho. Como a tecnologia afeta a nossa identidade? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o papel do indivíduo diante da massificação digital. Certo? Isso é bem importante. Nós vamos falar de rebanho. Moral de rebanho. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, Nietzsche foi um crítico feroz daquilo que chamava de moral de rebanho. Ou seja, a tendência humana de conformar-se aos padrões do grupo, de buscar segurança na uniformidade. Ele valorizava a singularidade, a capacidade de pensar e viver de forma autônoma. O que é, eu acho, perfeitamente normal. Contudo, as redes sociais, paradoxalmente, prometem expressão individual, mas frequentemente promovem homogeneização. Algoritmos recompensam, recompensam a conformidade com tendências, filtros e edições que criam padrões estéticos uniformes. E o medo de cancelamento social inibe a expressão de opiniões divergentes. E aí o cérebro humano tem um problema muito complicado. Por quê? Porque ele tem uma memória, né? Memória em que na pré-história, lá em tempos bem, né, em que os homens viviam de caça e coleta, a exclusão era quase um significado de morte, porque eles não teriam a proteção do grupo. Isso está dentro de nós. Você ser excluído de um grupo de WhatsApp, isso machuca as pessoas. Machuca muito as pessoas. Tá? E muita gente se sente agredida por isso. É uma agressão, né? Mas eu acho que não deveria se preocupar tanto com isso. Se as pessoas não me querem no grupo, uai. Não, porque alguma coisa de errado, ou eu fiz, ou eles fizeram. Então, toca a vida para frente, né? Muito bem. E aí, devido a essa forma de pensar tribalista, né? O ser humano ele tende a sempre seguir a conformidade, a seguir o que o grupo estabelece. Porque se ele for emitir uma opinião contrária, muito possivelmente ele será criticado ou mesmo eliminado, excluído. Tem várias coisas que a gente tem que falar aqui no meio, né? Então, o ambiente digital ele intensifica a pressão pela conformidade através de mecanismos de vigilância, a gente chama de peer-to-peer, onde todos monitoram e julgam todos. Nesse contexto, o convite nietzschiano para afirmar a singularidade individual torna-se ainda mais radical e difícil, muito mais difícil. Como manter a autenticidade em um ambiente que constantemente nos compara aos outros? Como desenvolver valores próprios quando somos bombardeados por milhares de mensagens como devemos ser, parecer e pensar? E aí vai uma provocaçãozinha para vocês. Você sente pressão para seguir padrões nas redes sociais ou tem facilidade em mostrar sua singularidade? Pense. Muito bem, agora nós vamos tentar falar um pouquinho aqui de coisas assim bem atuais, né? Que são isolamento social,
ressentimento e busca de reconhecimento. Ok? Bom, o ressentimento é um conceito central na genealogia nietzschiana da moral. Trata-se de um sentimento tóxico que surge quando o indivíduo se percebe impotentes diante daquilo que invejam ou desejam. A pessoa, diante de algo que ele deseja ou inveja, ele se torna impotente, ele se sente impotente. Em vez de uma afirmação, uma ação afirmativa, o ressentimento produz reatividade. Ou seja, é mais fácil criticar o outro, né? Rancor e desejo de vingança. As redes sociais podem ser máquinas de produção de ressentimento. A exposição constante às vidas aparentemente perfeitas dos outros, a comparação social facilitada pela interface, a quantificação do reconhecimento através de metas visíveis, torna tudo isso mais fácil. Né? Ou seja, a questão da manifestação do ressentimento. O isolamento social nas redes é peculiar. Vamos pensar um pouco. Estamos simultaneamente hiperconectados e profundamente sozinhos. Estou repetindo. Vendo versões editadas da vida alheia enquanto experimentamos nossas próprias inseguranças não filtradas. Essa simetria alimenta ressentimento e a busca compulsiva por validação externa. Nietzsche nos convidaria a reconhecer essa dinâmica e buscar formas mais afirmativas de autovalorização, baseada em critérios internos em vez da aprovação quantificada dos outros. E aí eu deixo uma provocaçãozinha para vocês. A comparação constante nas redes sociais ajuda ou atrapalha seu bem-estar e autoestima? Certo? Olha aí um belo pensamento. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre ressentimento nas redes sociais. Algumas manifestações práticas, tá? Vamos trazer um pouco da prática. Bom, após compreender o conceito teórico de ressentimento, né? Este momento nós devemos focar em manifestações concretas desse ressentimento nietzschiano nas dinâmicas cotidianas das redes sociais. O ressentimento é um veneno psicológico particular. Surge quando nos sentimos impotentes diante daquilo que invejamos ou que nos ameaça. Mas em vez de ação afirmativa, como eu disse, produz uma reação tóxica, que busca rebaixar, destruir ou negar valor àquilo que não podemos alcançar. E aí eu complemento o que eu já tinha dito antes com a fábula de Esopo, sobre a raposa e as uvas, que ilustra perfeitamente isso. Incapaz de alcançar as uvas, a raposa declara que elas estão azedas mesmo. Dane-se, estão azedas, não importa. Então ele inverte os valores para proteger o ego ferido. As uvas podem estar boas, mas ele para satisfazer o ego, ele fala: como eu não consigo pegar, elas não estão azedas mesmo, não tem problema. Então, inversão de valores. Nas redes sociais, aqui que a gente vai falar do Brasil, né? O ressentimento manifesta-se em padrões identificáveis. E, nossa, é tão fácil de ver isso. A gente tem comentários tóxicos em posts de sucesso alheio. Quando alguém compartilha a conquista, por exemplo, uma aprovação em concurso, viagem, relacionamento, realização profissional, né? Frequentemente surgem comentários minimizando. Deve ter sido sorte, teve privilégio, é tudo aparência. Ou seja, você ataca a pessoa ou ironiza. Isso exemplifica o ressentimento. Incapaz de celebrar ou de agir para alcançar algo similar, o indivíduo ressentido busca rebaixar a conquista de outrem.
Outro exemplo é a cultura da inveja disfarçada de crítica. Isso é muito comum. Influenciadores e celebridades digitais frequentemente enfrentam ondas de críticas, que, analisadas cuidadosamente, revelam inveja. Críticas legítimas focam em ações ou posicionamentos específicos. Contudo, o ressentimento ataca a existência, a aparência, o fato da pessoa ter visibilidade ou sucesso. Conseguiram identificar a diferença? Outro exemplo, desvalorização sistemática de conquistas. Algumas expressões como qualquer um consegue isso. Não é tão difícil. Não tem mérito. Quando outros alcançam algo, são marcadores de ressentimento. Em vez de reconhecer o valor e eventualmente buscar algo similar, o ressentido nega que haja valor no que não pode ou não quer alcançar. Outro exemplo, polarização e tribalismo digital. Grupos políticos e ideológicos frequentemente operam através de ressentimento coletivo, construindo identidades não através de afirmações positivas, né, e próprias, mas através da negação, do ódio. Né? O ódio, ele é algo que realmente engaja as pessoas. Muito diferente da verdade ou de uma manifestação de pacificidade. Entender? O ódio engaja muito mais, porque ele vem de uma emoção que está muito aqui dentro, profundo, né? Nós vamos poder ver isso numa próxima série de vídeos em que eu vou falar sobre a mentira como instrumento de manipulação política. Vou falar vários videozinhos em que eu vou só falar sobre esse assunto. Não vou falar sobre a questão, basicamente, da mentira, né? Mas dentro de um aspecto histórico, dentro de um aspecto da neurociência, dentro de um aspecto das redes sociais, dentro do aspecto do comportamento, dentro de um aspecto da religião como arma política, né? Que utiliza muitas vezes a mentira como impulsionador. Entendeu? E também vou finalizar com possível resistência a tudo isso. Então, essa é uma nova série que estou preparando, tá? Quando a gente fala sobre a polarização, esse tribalismo digital, a gente na realidade, a gente chamaria isso de uma moralidade reativa em vez de afirmativa. É o que a gente basicamente vê o tempo todo, né? Que é essa construção de identidade não através de afirmações próprias, mas através de negação, ódio e desejo de destruição do grupo rival. Para deixar claro para vocês. Então, a psicologia do ressentimento, ela é insidiosa porque frequentemente se disfarça de preocupação moral. Isso é balela, né? Sempre a mesma coisa. Ou justiça ou crítica legítima. Então você ataca o outro e diz que é uma simples crítica. Eu não posso falar mais nada, né? As pessoas não aceitam mais uma crítica, ou seja, você fala palavras completamente inadequadas para ferir, para atacar, e depois você disfarça isso como uma preocupação moral ou uma crítica legítima, que é meio absurdo, né? E aí, esse ressentido se convence que sua reação destrutiva é moralmente justificada. Nietzsche nos convoca a examinar honestamente nossas motivações. Quando criticamos ou atacamos alguém online, estamos, na realidade, agindo a partir de princípios afirmativos que defendemos consistentemente. Ou, e essa é a questão importante, estamos reagindo a partir de inveja, frustração e impotência que não queremos admitir. Vou repetir a pergunta. Quando criticamos ou atacamos alguém online, estamos agindo a partir de princípios afirmativos que defendemos consistentemente, ou estamos reagindo a partir de inveja, frustração e impotência que não queremos admitir?
uma pergunta intrigante. Aqui, para completar essa parte, a alternativa nietzschiana ao ressentimento é a afirmação, autoafirmação. Se alguém alcançou algo que valorizo, posso celebrar, que é uma generosidade, aprender, uma humildade criativa, ou competir criativamente, vontade de potência. Olha que interessante. Então, muitas coisas que o pessoal acha de Nietzsche estão completamente enganados. O que ele sugere que nós não devemos fazer é se envenenar psicologicamente e negar valor àquilo que secretamente desejo, mas não tenho. E aí eu faço uma provocação a vocês, que é a seguinte. Você já se pegou sentindo raiva ou irritação desproporcional ao ver sucesso de outra pessoa nas redes sociais? Isso pode ter sido ressentimento? Como poderia ter reagido de forma mais afirmativa? Vamos falar agora sobre niilismo digital e vazio da validação. Bom, aqui nós vamos abordar uma das manifestações mais características do niilismo na era digital. Essa busca desesperada por validação externa quantificada. Curtidas, visualizações, seguidores, comentários, como uma tentativa doida, né, de preencher um vazio existencial, né? O paradoxo trágico é que essa busca, longe de resolver o problema do sentido, o intensifica. Cada like oferece um momento efêmero de satisfação, que rapidamente se dissipa, exigindo doses sempre maiores para o mesmo efeito. Ou seja, uma dinâmica que os psicólogos comparam explicitamente a dependências químicas, com os mesmos padrões de liberação de dopamina. Nietzsche diagnosticou o niilismo como perda dos valores supremos, que davam orientação e sentido à vida. Na era digital, muitos substituíram valores substantivos, por exemplo, desenvolver habilidades, cultivar relações profundas, contribuir para a comunidade, criar arte significativa, né? E eles substituíram por métricas quantificáveis de aprovação social. O problema não é que essas métricas sejam completamente sem valor, mas que elas se tornaram o valor principal, o critério dominante pelo qual medimos nosso próprio valor. Isso representa exatamente o que Nietzsche chamaria de niilismo. Substituição de valores substantivos por substitutos vazios. O isolamento social paradoxal das redes é outro aspecto deste niilismo digital. Estamos tecnicamente conectados a centenas ou milhares de pessoas, mas essas conexões frequentemente carecem de profundidade, vulnerabilidade e reciprocidade que caracterizam, logicamente, as relações genuínas. Compartilhamos versões editadas e curadas de nossas vidas. Recebemos reações superficiais e permanecemos profundamente sozinhos. Como Nietzsche poderia diagnosticar? Vejam bem, estamos conectados a máscaras, não a pessoas. A performances, não a existências autênticas. A tecnologia prometeu aproximação, mas entregou uma forma de isolamento. A solidão existencial na era digital, ela tem umas características bem típicas, né? Não é simplesmente estar fisicamente sozinho, mas estar sem narrativa coerente que dê sentido à própria vida. Quando nossa identidade está fragmentada em múltiplas personas digitais, quando o nosso valor é medido pelas métricas flutuantes, quando estamos constantemente comparando nossa realidade não filtrada com as realidades filtradas dos outros, perdemos a capacidade, né, de entender esse fio narrativo que conecta experiências em uma vida significativa.
A citação nietzschiana, o homem que não tem mais um porquê para viver, suporta quase todo como, devastadoramente relevante. Então, o homem que não tem mais um porquê para viver, suporta quase todo como. Essa frase, ela demonstra que a falta não é de conforto ou prazer, mas de propósito que torne a vida suportável e valiosa. A superação nietzschiana deste niilismo digital não está em simplesmente abandonar as redes sociais, embora períodos de desconexão possam ser terapêuticos, né? Mas em reconstruir hierarquias de valores onde as métricas ocupem lugar apropriado. Podem ser feedback útil, mas não podem ser o critério supremo de valor, gente. Devemos criar propósitos e valores que não dependam de validação externa quantificada. Podemos, de repente, desenvolver habilidades pelo valor intrínseco do crescimento, cultivar relações pela qualidade da conexão, criar pelo impulso de expressão, pensar pela necessidade de compreender. Isso exige muita coragem e disciplina. Coragem de afirmar valores próprios sem garantias de aprovação e a disciplina de resistir à gratificação algorítmica imediata, em favor de significados mais profundos e duradouros. Ou seja, você deixa um pouquinho ali o algoritmo, aquela recompensa do algoritmo, e você começa a focar um pouquinho mais em valores mais significativos, mais profundos e mais duradouros. Eu faço aí uma breve provocação para vocês. Você consegue imaginar medir seu valor e o sentido de sua vida por critérios que não sejam quantificados digitalmente? Que valores ou propósitos poderiam orientar sua vida independentemente da aprovação online? Legal, né? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da criação de si e os desafios éticos da era digital. Bom, um dos aspectos mais inspiradores da filosofia de Nietzsche é a sua visão da vida como um projeto estético de autocriação. Tornar-se quem se é. Isso é importante, vou repetir. Tornar-se quem se é. Isso não necessariamente significa descobrir uma essência física e predeterminada, mas sim criar ativamente a si mesmo através de escolhas, valores, práticas e assim por diante. A vida seria como uma obra de arte que cada um esculpe através de decisões conscientes. Este projeto de autocriação enfrenta desafios particulares na era digital. A identidade online pode ser fragmentada em múltiplas personas, performatizada para diferentes audiências. E também pode ser manipulada através de filtros e edições. Há uma tensão entre autenticidade e performance. Entre ser verdadeiro consigo mesmo e apresentar uma versão socialmente aceitável. Além disso, a velocidade e a volatilidade das interações digitais dificultam o tipo de reflexão profunda e também continuada que a autocriação requer. Como cultivar uma atitude, uma identidade que seja minimamente coerente e autêntica, quando somos constantemente interrompidos por notificações, solicitações de engajamento e comparações com milhares de outros? A resposta nietzschiana envolveria práticas deliberadas de autorreflexão, critérios internos de valor e coragem para afirmar a própria singularidade, mesmo diante de pressões sociais. Tá bom? Então, a provocaçãozinha que eu faço: é possível construir uma identidade online autêntica ou acabamos sempre caindo em performance para agradar ao público? A gente já me falou: olha, Antônio, você é muito bom para dar essa aula de ética, filosofia política, você gosta muito de política, não sei o quê, mas as suas aulas são muito longas.
Aí eu falo, mas como faz? Ah, tá, coloque conteúdos mais curtos. Falou, mas eu não sei fazer isso. Eu posso até criar alguns conteúdinhos só para como informação, mas minhas aulas precisam de profundidade. Nesse momento eu resisto, né, ao que, né, as performances que são atrativas para o público. Agradeço a todos que estiveram comigo até este momento e espero vê-los na parte 3 desta mesma aula, como Nietzsche fundamentaria suas teorias da era digital. Muito obrigado.